Bem, nesse exercício, dado o gráfico dessa função g, nós precisamos calcular os limites laterais em zero, tanto à esquerda quanto à direita, depois calcular o limite bilateral, se existir, e calcular o valor da função g, obter o valor da função g no ponto zero. Toda essa análise no ponto zero. Então nós vamos tender a zero pela esquerda. Ao x tender a zero pela esquerda, o que acontece com os valores da função? Ao me aproximar de zero pela esquerda, os valores da função vão se aproximando cada vez mais desse valor aqui, que é zero. Então eu posso concluir que o limite da função g de x quando x tende a zero menos quando x tende a zero pela esquerda, esse limite é zero. Quando x se aproxima de zero pela direita, por valores maiores do que zero, os valores da função vão cada vez mais se aproximando deste valor aqui, que é zero. Logo, o limite da minha função g de x, quando x tende a zero pela direita, é zero. Como esses dois limites aqui, eles coincidem, são iguais, os limites laterais são iguais e são iguais a zero, então eu posso concluir que o limite da minha função g de x quando x tende a zero, agora o limite bilateral, sem especificar a direção, ele é igual a zero. Além disso, eu tenho que o valor da função em zero está aqui, né? Aqui está g de zero, né? Que é zero. Posso então concluir que g de zero é zero. Isso conclui o exercício. No exercício 4, temos o gráfico dessa função f de x e ele pede para analisar o comportamento dela na vizinhança do x igual a 2. Então, calculo o limite pela esquerda, pela direita, o limite bilateral e o valor da função em 2. Aqui está novamente o gráfico da função. Então, nós vamos tender a 2 pela esquerda de 2, então por valores menores que 2. O que acontece com os valores da função à medida que nos aproximamos de 2 pela esquerda? Os valores da função estão cada vez mais próximos deste valor aqui, que é 2. Consequentemente, podemos concluir então que o limite, quando x tende a 2 pela esquerda, a função f de x é 2. Já o limite pela direita, quando nos aproximamos de 2 pela direita, os valores da função vão se aproximando cada vez mais deste valor aqui, que é zero. Então, o limite da f de x quando x tende a 2 mais é zero. O valor da função, antes do valor da função, como os limites laterais são diferentes, o limite pela esquerda é 2, o limite pela direita de 2 ele é zero, nós concluímos que o limite não existe. Então, o limite bilateral, sem especificar a direção, quando x tende a 2, esse limite não existe. Já o valor da função em x igual a 2, corresponde a este ponto aqui, né? Que este ponto está no gráfico, então f de 2 é a 2. E isso encerra o exercício. E no exercício 6, dado o gráfico dessa função, ele pede para analisar o comportamento dessa função, então no ponto x igual a 0, calcular os limites laterais, à esquerda e à direita, o limite bilateral, e também obter o valor da função no ponto 0. Aqui está o gráfico da função g de x, feito aqui. Então nós vamos nos aproximar de x igual a 0, aqui na origem, então vamos nos aproximar pela esquerda. Ao nos aproximarmos pela esquerda, os valores da função se aproximam cada vez mais deste valor aqui, que é
1. Logo, podemos concluir que o limite da minha função g, quando x tende a zero pela esquerda, é 1. Ao tender a zero pela direita de zero, ao tender a zero por valores maiores do que zero, os valores da função vão se aproximando cada vez mais de 1. Logo, o limite da função g de x quando x tende a zero mais zero pela direita, este limite é 1. Como ambos os limites laterais coincidem, são iguais a 1, então eu posso concluir que o limite da minha função g de x quando x tende a zero, esse limite é 1. Além disso, pelo gráfico da função, nós vemos claramente que o valor da função no ponto zero é zero. Então, g de zero é zero. E isso encerra o exercício. Então, para o exercício 8, dado o gráfico da função φ, ele pede para analisar então, o comportamento da função φ no ponto x igual a 4. Então, calcular os limites laterais, à esquerda e à direita em 4, o limite bilateral em 4 e o valor da função em 4. Aqui está o gráfico da função φ. Então, vamos nos aproximar de x igual a 4 pela esquerda, por valores menores do que 4. Então, vamos nos aproximar de 4 pela esquerda. O que acontece com os valores da função ao nos aproximarmos cada vez mais e mais de 4? Os valores da função vão ficando cada vez maiores. Então a função cresce sem nenhuma limitação e eu posso concluir então que o limite da função φ de x, quando x tende a 4 menos, 4 pela esquerda, esse limite então é mais infinito. Ao nos aproximarmos de 4 pela direita, por valores de x maiores do que 4, os valores da função também crescem sem nenhuma limitação, e cada vez que eu chego mais próximo de 4, os valores crescem cada vez mais, sem nenhuma cota. Então, o limite da função φ de x, quando x tende a 4 pela direita, 4 mais, esse limite é mais infinito. Então, a função φ tem o mesmo comportamento à direita e à esquerda de 4. Ela cresce sem nenhuma limitação. Então, eu posso concluir então, que o limite da minha função φ, quando x tende a 4, ele é mais infinito. O valor da função φ em x igual a 4 não existe, né? O 4 está fora do domínio da função, não existe nenhum. Então, φ de 4 não existe. A função não está definida em x igual a 4. Isso conclui o exercício. Vamos então para o exercício 10. Dado o gráfico dessa função f de x, ele pede então para analisar o comportamento da função, calcular os limites laterais em 3 pontos distintos, né? No menos 2, no 0 e no x igual a 2. Então vamos começar com x igual a menos 2, o limite pela esquerda, limite da f de x quando x tende a menos 2 pela esquerda. Nesse caso a função ela oscila, a esquerda de menos 2 ela oscila entre os valores de menos 1 e 1, e cada vez que eu me aproximo mais de menos 2 pela esquerda, ela oscila com velocidade, com frequência cada vez mais rápida, então ela não tende a nenhum limite. Eu posso então concluir que o limite lateral pela esquerda não existe. Já pela direita, a função f de x, quando x tende a menos 2 pela direita, os valores dela são cada vez menores à medida que eu me aproximo de menos 2
pela direita, os valores dela vão ficando cada vez menores, decrescendo sem nenhuma limitação. Então, eu concluo que o limite dessa função é menos infinito. Já no ponto zero, ao nos aproximarmos de zero pela esquerda, a função tende a zero, né? Enquanto que quando x tende a zero pela direita, a função tende a menos 1. Consequentemente, esses dois valores são diferentes, né? E eu concluo que o limite da função em zero não existe, né? Finalmente, no ponto x igual a 2, ao nos aproximarmos de 2 pela esquerda, a função cresce sem cota, então o limite da função f de x quando x tende a 2 pela esquerda é mais infinito, né? Cada vez que eu me aproximo mais de 2 pela esquerda, os valores da função ficam cada vez maiores sem nenhuma limitação, portanto o limite é mais infinito. Já pela direita, nos aproximarmos de 2 pela direita, os valores da função ficam cada vez mais próximos daquele valor ali, que é 3. Então o limite da f de x, quando x tende a 2 pela direita, é 3, e se conclui o nosso exercício. Questão 18, uma questão de verdadeiro ou falso. A sentença é: se existir o limite da f de x quando x tende a A, então será que devem existir também os limites pela esquerda e pela direita da função f de x quando x tende a A? Bom, o limite da f de x quando x tende a A, ele existe se e somente se ambos os limites existirem pela esquerda e pela direita. Eles devem existir e eles devem coincidirem. Então, os limites, se existe o limite da função f de x quando x tende a A, então certamente devem existir os limites pela esquerda e pela direita. E mais ainda, eles devem coincidir. E a sentença, então, é verdadeira. Problema 20, de verdadeiro ou falso. Então, a sentença é: se o limite para x tendendo a A pela direita da função f de x é mais infinito, então f de A não está definida. Essa sentença é falsa. Aqui está um exemplo comprovando isso. Por exemplo, digamos que a função seja assim: aqui está o meu ponto A, a função tende a mais infinito pela direita de A, e eu posso definir a função um valor qualquer. Por exemplo, eu posso definir a função como sendo igual a 1 aqui. Então aqui eu tenho f de A igual a 1, a função está definida em A, e o limite pela direita, limite para x tendendo a mais, esse limite é mais infinito. Então a sentença é falsa. Esse exercício 22, ele pede para fazermos o gráfico de uma função cujo domínio é o intervalo fechado que vai de menos 2 até 1. O valor da função em menos 2 deve ser igual ao valor da função em 0 e deve ser o valor igual da função em 1 e todos iguais a 0. Então aqui o gráfico da função passa por esses 3 pontos. Além disso, o limite pela direita do menos 2 deve ser 2. Então, ao nos aproximarmos de menos 2 pela direita, a função deve tender a 2. Então,
uma possibilidade seria essa aqui. Então, note que à medida que nos aproximamos de menos 2 pela esquerda, a função tende a esse valor aqui, que vamos colocar como sendo 2. Além disso, ele pede para que o limite da função, quando x tenda a 0, seja 0. Então, por exemplo, isso aqui. Porque ao nos aproximarmos de 0, tanto pela direita quanto à esquerda, os valores da função estão se aproximando cada vez mais de 0. E a última especificação que ele pede é que o limite pela esquerda de 1, a função f seja 1, então a função deve tender a 1. Então, ao nos aproximarmos de 1 pela direita, pela esquerda de 1, os valores da função devem tender aquele valor ali que vamos especificar como sendo 1. Então, essa é uma possibilidade para o gráfico dessa função aí, com esses 3 requisitos. Existem infinitas possibilidades, né? Essa é apenas uma. Nesse exercício 24, pedido para fazer o gráfico de uma função cujo domínio é o intervalo 0 mais infinito, então o conjunto dos números positivos, estritamente positivos. O segundo requisito, que o valor da função no ponto 1 seja 0, então o gráfico deve passar por esse ponto aqui. O terceiro requisito, que o eixo y deve ser uma assíntota vertical do gráfico da função. E que o quarto item, a função deve ser negativa se x estiver entre 0 e 1. Então, aqui está uma possibilidade. Veja que a função é negativa para x entre 0 e 1, o valor dela é 0 em x igual a 1. O eixo y é uma assíntota vertical e para ter o domínio todo o intervalo que vai de 0 até mais infinito, basta definir agora ela como qualquer coisa aqui, né? Então aqui ela pode ser qualquer tipo de função. Então, desde que ela satisfaça essas propriedades básicas aqui. Então, existem infinitas possibilidades, mais uma vez, né? Isso encerra o exercício. Então, no exercício 26, vamos fazer o gráfico de uma função, satisfazendo esses três requisitos aí. No primeiro, sobre os valores que a função tem nos pontos menos 1, 0 e 1. Então, vamos especificar esses valores. No ponto menos 1, a função deve ter o valor 0. Então, o gráfico deve passar por esse ponto aqui. No ponto 0, a função deve ter o valor 1. E no ponto 1, a função deve ter o valor 0. Então, a função deve passar por esses 3 pontos aqui, de acordo com o primeiro requisito. O segundo requisito, que o limite para x tendendo a 1 pela esquerda, então por aqui, x tendendo a 1 pela esquerda deve ser 0. Então, por exemplo, uma função que é constante igual a 0 e também igual a 0 no ponto menos 1 vai satisfazer esses requisitos do limite pela esquerda, um x tendendo a 1 pela esquerda ser 0. Além disso, no item 2, ele pede para o limite pela direita do menos 1 ser mais infinito. Então eu vou ter uma assíntota vertical, aqui no gráfico vai ser uma assíntota vertical na
na reta x igual a menos 1. Então, eu posso ter esse tipo de função que satisfaz esse requisito. No menos 1 pela direita ela tende a mais infinito. No menos 1 pela esquerda ela tende a zero. No zero ela é zero. Além disso, no item 3, ele pede que no ponto 1 pela esquerda, o limite seja 1. Então a função tenda a 1 ao x tender a 1 pela esquerda. E tendendo a 1 pela direita, o limite deve ser infinito. Então eu tenho que ter uma assíntota vertical em x igual a 1. Em x igual a 1, o valor da função é 0, como foi o requisito do item 1. Além disso, em x igual a 0, o valor deve ser 1 e o gráfico deve passar por esses pontos. Então, uma possibilidade é essa aqui, né? Existem infinitas possibilidades. Isso encerra o exercício.